Olá pessoal, tudo bem? Eu tô com a voz assim porque eu tô com gripe, então eu vou me esforçar para tentar falar nesse vídeo. Quando alguém te convidar para ir em uma igreja, entenda a doutrina daquela igreja, a confissão de fé, no que eles creem. Porque, infelizmente, tem gente que fala assim, não, vamos lá na minha igreja porque lá é pentecostal e chega lá, é uma bagunça, é neopentecostalismo. Tem Arca da Aliança no culto. Aí quando você chega na igreja lá, tem pastores usando trajes judaicos e misturando a antiga aliança e a nova aliança. Parece que esses pastores e bispos estão costurando o véu novamente, que foi rasgado. Porque é uma junção, gente, que não faz sentido biblicamente falando. E você que é pentecostal, assista esse vídeo. Eu vou falar com muito respeito, tá? Porque é um assunto delicado, entretanto, eu não posso passar pano para aquilo que está acontecendo. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor que ele é bem conhecido no meio pentecostal, é um homem piedoso, sincero, entretanto, ele fez algumas coisas durante o culto em Luanda que não são coisas do pentecostalismo clássico, e sim do movimento neopentecostal. É o seguinte, tem muitos pentecostais que dizem, não, Caio, essas práticas aí não tem nada a ver com o pentecostalismo clássico. Essas práticas são do movimento neopentecostal. Infelizmente, não é isso que eu estou vendo por aí. Então, quando você frequenta uma igreja e você começa a entender o louvor, a pregação, você já começa a ver os traços da teologia daquela igreja. É por isso que é importante você saber diferenciar as igrejas e a sua teologia. Então, como que funciona uma igreja ortodoxa, uma igreja reformada, uma igreja pentecostal clássica ou uma igreja neopentecostal? Então, você tem que saber isso. Pois então, vamos assistir esse vídeo onde tem um pastor pentecostal que ele passa o seu paletó ali sobre as pessoas e as pessoas caem no chão. E por incrível que pareça, tem gente que diz que essa prática não é do meio pentecostal, e sim do meio neopentecostal. Será? Vamos assistir o vídeo e eu vou comentar sobre isso. Esse é o vídeo que vocês me marcaram lá no Instagram. Parece que é um culto. Apesar das pessoas estarem no chão aí, caindo, e o pastor jogando paletó nas pessoas, parece ser um culto. E depois eu pesquisei e falei, não, isso aqui não é um culto. Não, impossível. Deve ser algum evento específico sobre, sei lá, espiritualidade ou dons do espírito. Não, era um culto mesmo, um culto público, aberto para todo mundo. E aconteceu isso daqui, ó. Isso é muito preocupante porque quando você começa a estudar a história do movimento pentecostal, você não vê esse tipo de atitude durante os cultos. Quando William Seymour ele começou ali na Rua Azusa e ele ministrou a palavra, muitas pessoas foram alcançadas e posteriormente surgiu a segunda bênção, ainda nesse tempo não tinha esse tipo de prática do paletó. Isso vai surgir depois. Lembrando que o movimento pentecostal tem uma ênfase muito forte na evidência no falar em línguas. Agora, o movimento neopentecostal tem uma temática um pouco mais próxima da teologia da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo. Por incrível que pareça, em sua minoria, nas igrejas pentecostais, já tem essa prática do movimento neo. Tá? No caso aí, é uma teologia que veio do Benny Hinn, Kenneth Hagin, Oral Roberts e agora, né, Joel Osteen, que é um dos mais conhecidos nos Estados Unidos. Então, essa prática aqui desse pastor não é uma prática do movimento pentecostal clássico, tá? É uma prática do movimento neopentecostal que surgiu com Benny Hinn. Eu vou mostrar o vídeo, tá? Mas vamos lá. Agora, talvez você me pergunte, né? Caio, isso daqui é o Espírito Santo? É emocionalismo, uma euforia. Atribuir esse tipo de atitude ao Espírito Santo é ser incoerente com a própria Bíblia, porque não encontramos relatos de pessoas caindo no chão depois que o Espírito Santo veio sobre elas. Não tem nenhuma evidência.
Inclusive, se você estiver interessado, leia 2 livros que são interessantes, tá? Leia o livro do Justo Gonzalez, A História do Cristianismo, são 3 volumes, e A História do Cristianismo, do Bruce Sheldy, tá? São livros fantásticos que contam a história de vários movimentos, entre eles do movimento pentecostal, tá? Também do movimento neo. Então você vai conseguir identificar lá que esse tipo de atitude ou tipo de prática não era muito comum nas igrejas mais antigas, né? Isso daí começou depois ali dos anos de 1950, 1970, quando vai surgir o movimento neopentecostal, a segunda bênção, né? E você que é pentecostal há muito tempo, já presenciou muitas coisas, você sabe muito bem que esse tipo de movimento não é do meio pentecostal clássico. Entretanto, isso é preocupante, porque parece que está tendo uma mistura agora, né? Com a teologia da prosperidade e com a teologia dos dons espirituais, né? A evidência do falar em línguas. Tem uma mistura, porque os neopentecostais, eles não enfatizam tanto a ideia de falar em línguas, mas os pentecostais clássicos, sim. Mas parece que agora está tendo uma junção, né? Com a teologia da prosperidade do movimento neopentecostal e a teologia dos dons espirituais do movimento pentecostal. Está tendo uma mistura. É claro, né, gente, que é em sua minoria e não em sua maioria. Não podemos aqui também agir de má fé com esse tipo de prática que está acontecendo, dizendo que está acontecendo em todas as igrejas pentecostais clássicas. Não, isso não é muito evidente, tá? Mas isso é preocupante, é muito preocupante. Mas enfim, vamos lá que eu vou mostrar outros vídeos, tá? Aí, irmão. Em nome de Jesus. Agora é o seguinte, esse vídeo é de uma igreja pentecostal, né, mas pela prática é neo. Esse pastor pode até dizer que é uma igreja pentecostal, mas diante dessa prática aqui que ele vai fazer agora, não é pentecostal. Olha só. Quando eu passar o paletó, elas vão cair, mas esse mal vai cair agora. Ó. Vai! Vai! Aí, ó. A diferença é o seguinte, aqui existe um comando. Ele fala, olha, quando eu passar o paletó, as pessoas vão cair. No vídeo anterior, não tem esse comando. Ele apenas passa o paletó e as pessoas caem no chão, né? Mas a prática é a mesma. Percebe que isso daqui é do movimento neopentecostal. Isso é muito preocupante, gente. Será que você que é pentecostal não está percebendo isso? Recentemente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que frequenta uma igreja batista. Que não é uma igreja batista reformada tradicional, é uma igreja renovada, tá? E ele disse, Caio, eu não aguento mais, eu vou sair dessa igreja. Eu perguntei por quê, né? Ele falou, porque na hora do culto, tinha uma mulher, ou um homem, não lembro o que ele falou, que estava jogando água nas pessoas e dizendo que essas pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é neopentecostalismo. E tem um vídeo antigo de um pastor que ele coloca água em sua boca. Depois ele começa a cuspir em todo mundo, dizendo que era o batismo com o Espírito Santo. Então perceba que hoje em dia algumas igrejas não têm mais uma estrutura teológica, é tudo misturado. Então o que aquele pastor pentecostal fez no início é o que esse pastor neopentecostal está fazendo agora. E tem mais vídeos, tá? Vamos lá. Você vai levantar. Toda macumba agora. Tudo que foi feito contra a vida delas agora. Toda legião, todo trabalho investido agora. Quando eu passar aqui, sobre quebrar toda a macumba agora, ó. Pode levantar. Pode levantar. Pode levantar. Pode levantar. Aplausos o nome do Senhor. Antes de mostrar o próximo vídeo, que é do Benny Hinn, se a pessoa cair no chão, ok, mas será que ela vai se levantar diferente? Se, por exemplo, o pastor disse que foi uma libertação depois que ele lançou o paletó na pessoa, aí a pessoa levantou de novo e continuou com seus demônios, qual foi o benefício do paletó e essa unção? Nenhum, não teve nenhum benefício.
Nenhum benefício. Então isso é muito preocupante porque parece um show. Vamos lá? O Senhor está ungindo a tua esposa para um ministro de milagres grande. Para você ver que realmente essa prática é do movimento neopentecostal, basta você olhar o rosto dessa pessoa aqui. Para quem não conhece, esse daqui é o apóstolo Agenor Duque. Ele tem uma igreja chamada Igreja Plenitude, que é uma igreja neopentecostal, que tem bispa, que tem elementos judaicos durante a liturgia, e tem até mesmo Vale do Sal e outras coisas. Então isso daqui, gente, é movimento neopentecostal. Tá? Levante a mão e ore por ela agora. Out loud. Out. Agora, esse próximo vídeo é de um pastor que ele tem o hábito de derrubar as pessoas com seu paletó. Não somente derrubar, mas também, segundo ele, né, avivar a espiritualidade das pessoas. E ele faz a mesma prática. A mesma prática, olha só. Vamos expulsar, bota a mão, disputa. Em nome de Jesus, sai! Amém. Gabriel, mexe a espada, não foi me empurrando aí pra trás, andando. Sem derrubar, vem empurrando. Olha o anjo empurrando. Sai! Vai empurrando, mais rápido. Olha o anjo empurrando ele. E com o olho aberto. Empurra mais rápido, Gabriel. Vai empurrando mais rápido, vai bater na parede. Agora é o seguinte, vamos assistir o vídeo na íntegra e eu vou comentar sobre esse assunto, tá? Quando eu passar o paletó, elas vão cair, mas esse mal vai cair agora. Ó. Vai! Vamos queimar. Aí, ó. Agora, você vai levantar. Toda macumba agora. Tudo que foi feito contra a vida delas agora. Toda legião, todo trabalho investido agora. Quando eu passar aqui, isso vai quebrar toda a macumba agora, ó. Pode levantar. Aplausos no nome do Senhor. O Senhor está ungindo a tua esposa para um ministro de milagres grande. Levante a mão e ore por ela agora. Out loud. Out. Passou para todo, o demônio vai cair. Agora é o seguinte, você que é pentecostal, clássico, eu espero que a sua igreja não se torne um circo como a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu espero que quando você for em um culto, você não encontre lá uma arca da aliança ao lado do altar. Eu espero que quando você for em um culto pentecostal, você não encontre lá o pastor usando trajes judaicos. Ou até mesmo, o pastor derrubando as pessoas com paletó. Uma mistura de judaísmo com o neopentecostalismo e o esoterismo. Então, tome cuidado, porque colocar artefatos, elementos, coisas estranhas durante a liturgia pode deturpar a sua forma doutrinária. Quando você identificar esses sinais na sua igreja, corra de lá, pelo amor de Deus. Agora é o seguinte, não se esqueça dos 3 elementos fundamentais em um culto: pregação, louvor e oração. O Espírito Santo, quando ele começa a agir em nós,
A gente muda, com certeza, mas tome cuidado, porque o Espírito Santo, ele não é de desordem. Ele não vai motivar as pessoas a caírem em outras pessoas e machucá-las. Não é isso. Então, se você é pentecostal e você já percebeu que esses movimentos esotéricos não são tradicionais da sua teologia, então a sua igreja se tornou neopentecostal. É o momento de você sentar, ler novamente a sua confissão de fé, ver as práticas da sua igreja e decidir se realmente você vai ficar lá. Porque hoje em dia está uma bagunça. Está uma bagunça. Então esse foi o nosso vídeo, muito obrigado. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.